as ligações entre diferentes zonas do cérebro, num esforço paralelo e um bocadinho diferente, com uma abordagem um bocadinho diferente, perceber o cérebro humano. Com isto tudo, isto é um vídeo que eu não mostro, mas podem ver, se forem ao YouTube, podem ver um vídeo sobre o Human Brain Project. E aqui faço só uma pequena especulação. Os escritores de ficção científica e alguns cientistas mais afoitos têm previsto, há já algum tempo, que um dia se vai chegar a uma singularidade no desenvolvimento tecnológico. Basicamente, é um ponto para além do qual a sociedade vai ter uma mudança tão radical que nós somos incapazes de prever o que acontece nessa altura. Okay? Isto pode acontecer de várias maneiras. Pode acontecer, por exemplo, do pessoal decidir que em vez de ter os cérebros neste suporte de carbono, é melhor ter suporte de silício, onde pode ser backup, fazer backups, etc. Pode acontecer de uma maneira que a tecnologia biomédica avance de tal maneira que a degenerescência celular e cerebral possa ser parada e, portanto, basicamente as pessoas passam a ter vida infinita. Qualquer uma destas disrupções causaria o que se chama a singularidade. Até há uma coisa chamada de Singularity University, que é um conjunto grande de pessoas que se dedicam a estudar este tema e que tem a ver com esta questão que a tecnologia evolui tão rapidamente que há um ponto além do qual nós simplesmente não conseguimos perceber. Vocês ainda são novos e não percebem isto, não é? Mas a evolução da tecnologia é cada vez mais acelerada. Portanto, nós nos últimos... há 30 anos praticamente não havia e-mail. Okay? Há 20 anos apareceu a web, mas não servia para muito porque a gente não sabia onde estavam as coisas. Portanto, vocês sabiam... Portanto, há cerca de 15 anos apareceu o Google. Na altura ninguém percebeu para que era o Google. Neste momento seria impensável viver sem o Google, porque a gente provavelmente faz uma coisa que é perfeitamente mágica, mas para vocês não percebem porque sempre viveram com isto, que é, há um sítio onde eu ponho um conjunto de palavras e obtenho qualquer informação que haja no mundo relacionado com aquele conjunto de palavras. Isto tem a ver, obviamente, com o Google em si. O Google trabalha também com base num conjunto de algoritmos e de análise de gráficos que até é interessante, por acaso acho que o Alexandre vai fazer uma nota a isso, mas o que eu queria referir, há apenas 20 anos, se vocês quisessem saber sobre um tema qualquer, não é? Imaginem qualquer coisa, vocês não tinham maneira de fazer isso. Não havia nenhum sítio onde fazer isso. Okay? A coisa mais perto disso era a Enciclopédia Britânica, que algumas famílias tinham em casa, não é? E tinham um conjunto de artigos, que é uma coisa ridícula comparada com a Wikipédia. Se não tivesse na Enciclopédia Britânica, vocês demoravam semanas ou meses para ir às bibliotecas, pedir livros, etc. Portanto, isto há apenas 15 anos. Não é? O Facebook apareceu 6 ou 7 anos, e, de outra maneira, também revolucionou os contactos entre as pessoas. E, portanto, basicamente, o que nós vamos observar nas próximas décadas são o aparecimento de tecnologias deste tipo, disruptivas, que vão completamente alterar a maneira como a gente vê o mundo. Vocês estão excepcionalmente bem posicionados para aproveitar isso. Estão na frente da onda. Vão aprender aqui, especialmente a MTP, as tecnologias que precisam para dominar e para vocês mesmos influenciar o desenvolvimento da tecnologia. E termino isto com uma boa notícia para vocês, que é um estudo que foi feito pela Comissão Europeia sobre as necessidades de engenheiros informáticos na Europa. E o que vocês veriam ali, se o projetor fosse suficientemente bom, é que o gap entre o número de posições para engenheiros informáticos no sentido lato, inclui também para engenheiros de redes, toda a componentes de TICs. Portanto, vai haver cerca de 1 milhão de posições para engenheiros informáticos por preencher na Europa e cerca de 15 mil, está ali, naquele gráfico de cima, para Portugal, cerca de 15 mil posições para engenheiro informático por preencher. Okay? Portanto, isto são posições para as quais não há candidatos. Não é? Quer dizer, porque quando eu preencho uma, depois vazo outra, as pessoas já têm emprego. Portanto, há uma enorme falta de engenheiros informáticos, cerca de 15 mil em Portugal, aproxima-se de 1 milhão na Europa. Vocês estão excepcionalmente bem posicionados para concorrer neste mercado. Recomendo-vos que, primeiro que trabalhem, a recomendação do costume que já ouviram várias vezes, é sempre útil, mas acima de tudo que não desistam. Há aqui coisas que vos vão parecer difíceis, não é? Vocês a primeira vez que olharem para programas vão ser complicados, a primeira vez que correrem aquilo vai dar erros, vão perder algumas das disciplinas, tantas de informática como as outras, vão fazer projetos que não trabalham, vão fazer testes e exames que vos correm mal. Não desistam, vocês entraram para o técnico porque tinham boas notas e porque mostraram que eram competitivos. Isto aqui não é fácil, nem foi feito para ser fácil, mas aqueles de vocês, e espero que sejam, se não todos, a esmagadora maioria, que vierem a acabar o curso de Engenharia Informática no técnico, vão ter basicamente um enorme conjunto de oportunidades na Europa e no mundo,
não só de trabalhar em questões muito interessantes, serem bem pagos, porque o facto de haver uma grande falta significa na prática que as empresas estão dispostas a pagar bem às pessoas que têm as competências certas, e acima de tudo, que é o que eu costumo dizer, para se divertirem, porque eu acho que esta engenharia é de facto, apesar de tudo, a mais divertida que existe. O computador é uma máquina universal, a gente pode programar o computador a fazer qualquer coisa, já vos mostrei aqui o que é que ele pode fazer, vocês têm os skills para isso, e portanto usem o facto de estarem no que eu acho que é a profissão mais excitante do mundo, que é dominam as tecnologias que vos permitem programar uma máquina que pode fazer tudo. Está bem? Ok, ficamos por aqui. Bom dia a todos. Portanto, pediram para vir aqui. O pessoal está muito animado. Vamos ver se no final do primeiro semestre continuam assim. Pediram-me para vir aqui explicar-vos coisas que vocês podem fazer no futuro. Eu vou mostrar-vos algumas coisas que vocês podem aplicar com o que vão aprender aqui. Mas mais do que isso, espero contribuir já para o vosso sucesso durante o curso com algumas coisas que vocês podem usar desde já e que pode ser útil para vocês. Vamos ver primeiro alguns problemas que têm surgido nos últimos anos e onde o papel da engenharia informática, em particular o desenvolvimento de software eficiente, escalável, etc., tem sido importante. Portanto, nós aqui hoje já falámos um bocadinho de bioinformática e primeiro existe um problema que todos os engenheiros informáticos, todos os engenheiros em geral, mas particularmente os informáticos, vão ter que lidar, que é o facto de quando chegam a um sítio qualquer e têm que é-lhes pedido para resolver um problema, têm que interagir com outras pessoas que lá estão, okay? Que provavelmente não percebem nada do que vocês fazem e vocês vão ter que tentar perceber o que eles fazem. Bioinformática é um exemplo disso. A maior parte do pessoal em bioinformática, se vocês falar com médicos, biólogos, seja lá o que for, eles querem um botão que faça magia e dão-vos sequências. Isto é mais ou menos o estado da arte e o estado da coisa em bioinformática. Para o tipo que está lá a resolver o problema. Para dar-vos ideia do que é que eu estou a falar em termos de volume e aplicações, isto não é meramente académico, esta empresa é uma empresa conhecida, para quem não sabe, é provavelmente a maior empresa a nível mundial de agroalimentar, produção de cereais e tudo e mais alguma coisa. E isto é o que eles fazem para controle de crescimento das plantações e para garantir que eles conseguem produzir e tirar o maior proveito do que estão a fazer todos os dias. E como vocês veem em cada uma daquelas componentes,
o volume de dados que eles estão a gerar e que alguém vai ter que analisar e vai ter que haver software, ou eles já têm que ter software capaz de lidar com aquele volume de dados que estão ali. Como podem ver, se pensarmos em dados genómicos, estamos a falar em terabytes, mas mesmo que estamos a falar de informação de satélite, de informação sobre se as culturas estão a crescer, se não estão, etc. Estamos a falar de bilhões de observações dia que têm que ser analisadas. Outro sítio onde normalmente o pessoal sabe, mas não liga muito, onde é usado tudo o que vocês aprendem aqui, é o CERN. Para quem não sabe, isto é o interior do acelerador de partículas, o último que foi instalado. E são gerados terabytes de dados, neste caso não é por dia, chega a ser por segundo, e a questão é o que é que nós fazemos a esses dados e como é que os conseguimos processar. Já agora o problema do CERN é um bocadinho mais grave do que isso. Se eu disse terabytes por segundo, vocês não conseguem imaginar disco nenhum, nem sistema nenhum, onde eu consigo sequer guardar isso. O problema deles é que, quando estão à procura de uma partícula, ou à procura de uma experiência em particular, é que eles têm que tentar adivinhar a priori o que é que estão à procura, porque eles não conseguem analisar tudo. Okay? Não há sistema nenhum que consiga analisar tudo. Portanto, pode haver muitas coisas que se passam lá que eles nem sequer apanham, porque simplesmente não estão à procura dessas coisas. E eles não conseguem guardar os dados sequer. Portanto, quando há uma colisão de partículas, só guardam os dados que eles acham que vão ser importantes, os outros são todos deitados fora, simplesmente porque os sensores nem sequer conseguem guardar essa informação em tempo útil. Portanto, do ponto de vista informático, é um grande desafio, a engenharia informática, e não só é um grande desafio, se forem ver as posições abertas para o CERN, esta é de 2013, se forem procurar as de 2014, onde ver que estes são os lugares disponíveis para computing, e além de computing, electronics, e depois electrical engineering and so on. Mas conseguem ver o número de lugares que eles têm disponíveis só para engenharia informática, okay? Computação. Okay. Aqui, apenas para dar-vos um exemplo onde também é usado a engenharia informática, aqui é um caso particular para aqueles que se podem perguntar que raio, porque é que eu tenho análise e álgebra linear e essas coisas tão chatas quando eu podia estar a programar. Por exemplo, para fazerem isto, já agora o PageRank, a ideia que está por trás é esta. Este era o algoritmo que foi feito pelo Google, daí que se chama PageRank, feito pelo Page, nos anos 90. E a ideia é simples, eu tenho páginas que se ligam umas às outras, têm hiperlinks, e portanto eu vou fazer ranking às páginas, tendo em conta as ligações, e as páginas que recebem mais links de entrada terão um rank maior, porque serão mais importantes, porque são mais referenciadas. Okay? Para calcular isto, do ponto de vista matemático, é fácil, eu só tenho que inverter uma matriz. Okay? Do ponto de vista, não sei se já sabem inverter matrizes, mas se não sabem, no final deste semestre terão de saber, se não chumbam a álgebra linear. E o problema é que, se vocês pensarem na dimensão da web, o número de páginas que existem são milhões, a matriz tem milhões vezes milhões. O que significa que muito dificilmente a vão conseguir meter sequer na memória do vosso computador, quanto mais calcular a inversa. Okay. Novamente, aqui não estamos a falar de um algoritmo que vai demorar uma eternidade, mas mesmo assim, inverter uma matriz é cúbico, ou seja, se vocês tiverem 100, o tempo que demora é 100 elevado a 3. Portanto, se tiverem uma matriz de milhões por milhões, se tiverem a invertê-la, imaginam o tempo que demora. Okay? E o Google não pode estar à espera esse tempo. Já agora o PageRank é calculado a priori, não é calculado on demand, mas seja como for, demora cerca de uma semana. Se fosse fazer a inversão direta, demorava muito